Colegas, hoje falaremos sobre o sacramento do batismo. E aí algo que a gente também, a Igreja Católica, cansa de ser acusada. O batismo dos católicos não é válido, porque batismo válido tem que ser por imersão. Será? Você está me dizendo que o poder de Deus se limita à quantidade de água, então? Que Deus é mesquinho e que se não for por imersão, Deus não vai batizar um filho dele. É isso que você está dizendo? Ok, vamos tentar pegar biblicamente. Primeiro, os evangélicos, desculpe, eu conheço muito amigo, irmão evangélico, gosto muito. Existem grandes evangélicos que vivem bem a palavra de Deus, graças a Deus. Mas enfim, ele diz o seguinte: onde está a prova bíblica disso, né? Alguns dizem assim, mas Jesus Cristo foi batizado no Rio Jordão, né? Por imersão. No entanto, ele pode ter ficado ali e João ter pego um pouquinho de água e jogado sobre a sua cabeça. Não diz que é por imersão. Mas aí tem alguns evangélicos que dizem que a palavra batizar significa em grego imergir na água, submergir na água. Tudo bem, até é válida essa explicação. Só que batizar não significa só isso. Por exemplo, em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 2, diz o seguinte: todos os israelitas foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. O mar significava ali um símbolo cristão, né? Então, existem algumas passagens na Bíblia que o batizar significa apenas lavar, molhar, né? Não submergir. Porque a própria palavra em Êxodo diz que os israelitas passaram o mar a pé enxuto, eles não entraram no mar e foram batizados, né? Então como que é isso aí? Bem, outra coisa interessante é o seguinte: em Atos capítulo 8, versículo 36 a 38, fala sobre o batismo do eunuco etíope, feito pelo diácono Filipe, no caminho entre Jerusalém e Gaza. Nesse caminho entre Jerusalém e Gaza, para quem conhece um pouquinho da geografia, não existe rio ou lagoa. Então como é que ele batizou por imersão? Cavou uma piscina, esperou encher e mergulhou o cara? Batizou com a água que tinha. É uma prova geográfica que batismo não é só por imersão. Pode ser também por imersão, mas não só por imersão. Em Atos 9, 18 e 19, relata o batismo de Saulo, que depois viria a se tornar o grande São Paulo, né? Ele foi batizado numa casa de Damasco. Nessa casa não tinha piscina e não tinha nem tempo para batizar ele por imersão. Vamos ver o que está escrito. Imediatamente lhe caíram dos olhos como que escamas, e Saulo, recuperou a vista, levantou-se e foi batizado. Tomou alimento e recuperou as forças. Bom, ele estava numa casa, meu amigo, não tinha piscina. Está diretamente dizendo que ele foi batizado com pouca água? Não, mas a razão, né? Estava dentro da casa, imediatamente foi batizado, levantou e tomou alimento. Não existia piscina, não existia como ele ser batizado por imersão. Então não limite o poder de Deus. Para com essa bobeira de achar que Deus se limita à quantidade de água. Isso não é verdade. Tanto é que nas igrejas mais próximas da Igreja Católica é aceito o batismo com pouca água. Se você pegar as primeiras divisões que a Igreja Católica teve, desde ali dos luteranos, anglicanos, você vai ver que quanto mais próximo da Igreja Católica, mais próximo é o rito da Igreja Católica. Outra coisa importante: alguns dizem assim, mas vocês batizam criança não tem noção ainda. Realmente não tem mesmo. O batismo da criança é um batismo de preservação, né? Por que vocês batizam criança? Na Bíblia não diz que pode batizar criança. Atos 16, 14 e 15 diz o seguinte: no batismo de Lídia e de Estéfanas, Paulo menciona que Lídia recebeu o batismo com todos os de sua casa. Todos os de sua casa. Agora, você volta naquela família daquela época. Você sabe que hoje a família são 3, 4 pessoas hoje no Brasil, nossa cultura. Amigos, na época a família era gigantesca, era imensa. Quando se falava família naquela época, não entenda uma família como nós agora. Só se voltar 30 anos atrás, você vai ver o tamanho que era uma família. Foi batizada toda a família. Aqui estamos nos Atos Apóstolos. Toda a família, com certeza, tinha criança junto. Se fosse importante retirar as crianças do batismo, no livro dos Atos estaria assim: batizou toda a família, exceto as crianças.
Como na multiplicação dos pães, né, que está dito lá, alimentaram os homens, com exceção das mulheres e das crianças. Não eram contados na época, não é verdade? Então veja que em algumas passagens da Bíblia, existem outras ainda, já está narrado o batismo de famílias inteiras e com certeza a presença de crianças nela. Olha aqui, Orígenes, que viveu em 185 e faleceu em 255, ele diz o seguinte: a igreja recebeu dos apóstolos a tradição de dar o batismo também aos recém-nascidos. São Cipriano, que era um bruxo, né, infelizmente os livros dele continuam até hoje, mas se converteu ao catolicismo, um santo da igreja católica, largou a bruxaria porque viu que o demônio não podia fazer tudo o que ele imaginava, virou um grande santo da igreja católica. E em 258, perceba, terceiro século já diz o seguinte: do batismo e da graça de Deus não devemos nós afastar as crianças. 1700 e poucos anos atrás, já temos relatos que se batizavam crianças. Agora vem, meu amigo, as pessoas dizendo, uma igreja de 200, 100, 50 anos dizendo que não pode batizar criança. Para e pensa um pouquinho, né? É isso que nós queremos falar hoje. Então o batismo da igreja católica é lógico que é válido. Não limite o poder de Deus pelo tanto de água, isso não é verdadeiro.